Nós vamos estudar e ministrar nesse mês de outubro a série de mensagens Jesus virá. Quase não se fala hoje sobre a volta de Jesus. Nós vamos estar falando nesse mês de outubro, nós vamos pregar sobre a volta de Jesus. Jesus virá. E a primeira mensagem que nós vamos compartilhar é a graça que nos prepara para a volta de Jesus. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler 2 versos apenas, o verso de número 8 e o verso de número 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2, 2 versos de número 8 e verso de número 9. Antes de fazermos a leitura desses versos, eu convido você a fechar os teus olhos. Oremos ao Pai. Senhor, estamos diante de Ti e desejamos voltar diferentes da forma que iniciamos esse culto. Obrigado pela Tua graça, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nos guardes, nos preserves. Àqueles que estão passando por momentos de dor, nos ajude a não deixar de ser gente que se levanta e não fica prostrada, gente que não fica cínica e não perde a sensibilidade, gente que entende a condição vulnerável e de fragilidade humana, e que por essa razão se agarra à Tua graça, pois quando estamos fracos, na Tua graça, aí somos fortes. Ó Deus, torna-nos misericordiosos para que alcancemos misericórdia. Ajuda-nos a manifestar a Tua graça em nossas relações. E se há em nós mágoas, feridas, machucaduras, que Tu desmontes essa bomba atômica dentro de nós. Amém. E nos sare, nos cure as nossas memórias, para que sejamos gratos e esperançosos no Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Repita comigo assim: Jesus. Mais forte: Jesus. Virá. Amém. Agora olha só o que diz o verso 8 e 9 do capítulo 2 de Efésios. Porque pela graça, pelo dom, pelo favor imerecido. Então, graça não é uma obra meritória, é um presente que eu recebo daquilo que eu não mereço. Pela graça sois salvos. Você não é salvo pelas suas obras, você é salvo por algo que alguém fez por você, por meio da fé. A fé que crê na obra daquele que fez algo por você. E isso não vem de vós, não vem de vocês, mas é dom de Deus, é presente gratuito de Deus. Não vem de obras, e não vem de obras, não vem dos seus próprios méritos, para que ninguém, absolutamente ninguém, nem os mitos, nem os heróis, nem os deuses, ninguém se glorie. Que Deus abençoe a sua palavra em o nome de Jesus. Jesus virá. E quando nós falamos isso, Bruna, Jesus
virá, nós estamos fazendo uma declaração de fé. Nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, a palavra viva de Deus, que se encarnou, tomou forma humana e habitou entre nós. Ele veio ao mundo, viveu, sofreu, morreu, mas ressuscitou, e antes de subir, ele disse aos seus discípulos: eu voltarei para buscar vocês. Ele então sobe, ascende aos céus e nos deixa essa promessa: eu virei outra vez para levar vocês. Aleluias. Ele voltará. Aleluias. Cristo voltará e virá para nos buscar. Buscar aqueles que se renderam a essa graça. Porque é salvo aquele que se rende à graça dada pelo próprio Deus, que ofereceu o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas usufruísse da vida eterna. Então somos salvos pela graça de Deus, que é acionada em nosso favor quando temos fé que Deus é misericordioso e tem prazer em vir ao nosso encontro, porque essa é a grande verdade do Evangelho. Os sistemas religiosos, eles são baseados na busca do homem por Deus. O Evangelho diz que Deus buscou o homem através de Jesus. Por isso que nós não somos salvos pelos nossos sacrifícios, pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas nós somos salvos por aquilo que Ele fez por nós, e isso nós chamamos de graça. Graça de Deus. A salvação é pela graça em qualquer nível da vida. E é interessante porque quando olhamos no Novo Testamento, nós percebemos uma insistência divina de produzir essa graça vertical no nível horizontal, de modo que aquilo que eu recebo dele, eu reparto, aquilo que ele me dá, eu compartilho. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele nos diz: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, a graça que eu recebo dele em um nível vertical, eu compartilho em um nível horizontal. Se percebe isso na oração do Pai Nosso, se percebe isso na parábola do credor incompassível, aquele em que Deus perdoa na simbologia da parábola, mas ele não tem capacidade de perdoar o próximo. Então a minha pergunta a você, que se pergunta se Jesus virá ou não, é: você acredita que você foi salvo pela graça de Deus e não pela sua obra? Porque se nós recebemos esta graça, temos que oferecer esta graça. Então, Ele me deu a graça de ser salvo, e conquanto Ele me deu essa graça, enquanto Ele não volta, eu viverei repartindo e compartilhando essa graça, repetindo aquilo que Ele fez em mim, de modo que quando nós oferecemos a ternura generosa que aceita, abraça, perdoa, eu me aproximo dessa graça que eu fui alcançado e dou uma resposta diferente ao próprio Deus e à própria vida, praticando obras novas, que não são as obras de salvação, mas que são obras da evidência da salvação de Cristo na minha vida, em um processo de crescimento, de maturação, até o dia em que Ele voltará, e o nosso corpo não será mais mortal, nem corruptível, e seremos como Ele é.
Então somos uma miniatura dessa graça, somos um discípulo, somos imitadores, somos pequenos Cristo neste mundo, enquanto o próprio Jesus ainda não volta. Agora, como perceber essa graça de Deus que eu fui alcançado e que deve ser alvo das minhas ações em relação ao próximo? Como discernir essa graça que nos prepara para a volta de Jesus? Primeiro, a graça de Deus aparece como promessa insistente, que valoriza mais a fé do que as perfeições das ações, mas não nos acomoda nas ações imperfeitas. Ao contrário, nos justifica pela fé e nos empurra para a mudança de vida. E como nós percebemos essa verdade? Olhemos para os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles eram homens imperfeitos. Nenhum dos patriarcas dos quais Deus fica conhecido como, por exemplo, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e nós enchemos a nossa boca para falar isso não quer dizer, essa referência em si não é a perfeição desses homens, que eram homens imperfeitos, mas é sobretudo a graça de um Deus que é o Deus de Abraão, que era um homem imperfeito, que é o Deus de Isaque, que era um homem imperfeito, que é o Deus de Jacó, que era um homem imperfeito, mas que creram. E o autor de Hebreus vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O Isaque, por exemplo, olha para Deus e o Senhor diz: eu sou o temor de Isaque. O Jacó, por exemplo, olha para o Senhor e vai carregar no seu próprio corpo uma marca incurável desse Deus que se aproxima dele e o marca. E apesar de Jacó ser quem ele era, Deus estava sobre ele. E é essa consciência de graça que nós precisamos entender, essa promessa insistente de um Deus que valoriza mais a fé do que as perfeições das nossas ações. A graça de Deus, ela vem sobre nós e ela desce como chuva abundante, não porque somos perfeitos, mas porque nós cremos, porque nós temos fé. E é por isso que o Paulo diz aqui em Efésios: é por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então eu recebo essa graça pela fé. Agora, o fato de saber que Deus me acolhe em sua graça por meio da fé e não pela minha perfeição, isso não quer dizer que vai me possibilitar a viver de qualquer jeito e a pensar o seguinte: Deus aceita qualquer coisa, porque o que importa é a fé, eu creio nele e vou viver de qualquer jeito. Não, mas essa consciência de fé, ela nos empurra para uma mudança diária, cotidiana, constante e progressiva de vida. Então, enquanto Jesus não volta, a graça de Deus vai nos preparando para a volta de Jesus, nos transformando dia após dia em pessoas melhores, não por causa das nossas perfeições, mas por causa da nossa fé. Jesus virá. E aí a pergunta que eu faço é: você crê em Jesus? Segundo, a graça de Deus, ela nos prepara para a volta de Jesus quando ela se vincula a um coração capaz de reconhecimento honesto e da busca franca por mudanças. Eu
olho para a história do Davi, e a história do Davi é uma história impressionante, Marcos, porque por 4 vezes as escrituras categoricamente afirmam: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Por exemplo, a primeira alusão dessa frase é quando Davi vai enfrentar o Golias. E isso ele já tinha enfrentado leões, ursos, feras. Jessé unge a Davi rei, Davi se torna general, e aí, como general, o Davi acaba agindo de uma forma até homicida. Mas o texto bíblico continua a dizer que achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. E quando você olha para a vida do Davi, no aspecto familiar, em algumas situações você vai perceber que o Davi talvez não é um dos exemplos, um dos melhores exemplos a ser seguido, por tudo que ele fez. Entretanto, contudo, porém, a grande marca do Davi é a sua franqueza, é a sua honestidade, porque de fato todas as vezes que Davi tropeçava, ele caía de joelhos, e ele é um homem honesto consigo mesmo para assumir as suas próprias imperfeições. Leia, por exemplo, o livro de Salmos, os salmos escritos pelo Davi, e você vai perceber em alguns salmos que o Davi, ele não usa máscara, ele não faz circo, e ele não vive de fantasia e de aparência, ele fala de fato quem ele é. Porque tem gente que apronta e vem como uma de santo demais. Vem uma querendo bancar ser santo demais. E o Davi é esse homem que quando ele peca e quando ele erra, ele vira para Deus e fala: falhei, pisei na bola, pequei contra ti, pequei contra os céus. Deus pesa o coração do Davi, que se apavora ao saber do que ele mesmo é capaz de fazer, confessa os seus pecados para Deus, se abre, chora, levanta a cabeça. E aí a Bíblia continua a afirmar desse homem segundo o coração de Deus, exatamente porque a graça de Deus aparece na vida de Davi, num coração capaz de um reconhecimento honesto e da busca franca por mudança. Ele sabe quem ele é, e ao mesmo tempo ele vai pedindo a Deus que Deus o renove, e ele faz uma oração dizendo: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Eu tenho sido mal, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Mas ele não vive como se ele não tivesse feito nada. Ele é uma pessoa consciente dos seus erros, ele é uma pessoa consciente das suas falhas, porque é isso que a graça de Deus nos faz. A graça de Deus nos faz ser honestos conosco mesmo, e nos faz buscarmos mudanças que possam nos melhorar como gente. Terceiro, a graça de Deus aparece na nossa vida, nos preparando para a volta de Jesus, como perseverança de um amor baseado no perdão de Deus. E é interessante porque você olha para a história do povo de Israel e você percebe essa perseverança de Deus se revelar em amor por uma nação que se prostituía em relação ao próprio Deus. E Deus diz: vocês estão me trocando por outros deuses,
vocês estão me trocando por outras coisas. Mas o que me chama a atenção é porque há uma perseverança de Deus em sempre ir se revelando e mostrando o seu amor, para que haja perdão, para que haja restauração. E é impressionante como Deus está sempre aparecendo para nós, e não importa o que nós fizemos, ou o que fizemos dele, mas Ele sempre está aparecendo para nós dizendo: meu filho, eu te amo, eu te amo, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar o seu coração, não continue nesse caminho. Quarto, a graça de Deus nos prepara para a volta de Jesus, quando ela aparece como complemento existencial que ocupa os espaços de uma alma carente e de uma alma sedenta. Por essa razão, Jesus disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o exemplo dessa graça que nos complementa existencialmente e ocupa os espaços de carência, de sede da nossa alma, é a mulher samaritana que tem um encontro com Jesus, que tivera 5 maridos, o marido atual que tinha não era o marido dela. E é interessante porque aqui se tem um ensinamento pedagógico que nem tudo aquilo que nós chamamos de safadeza é de fato um desvio moral, mas pode ser sede de Deus, que foi o caso dessa mulher samaritana. A Fabiana, por exemplo, psicóloga, ela vai saber traduzir o que eu estou falando para vocês de uma maneira muito prática, porque o problema de muitas pessoas não é um problema moral. O problema de muitas pessoas é um problema existencial. Por exemplo, muitas meninas fazem muitas besteiras na sua adolescência, e vão se entregando aqui, vão se entregando ali, e vão passando de mão em mão. E num primeiro momento o nosso olhar é: mas que safadeza dessa menina. Mas na minha experiência pastoral, alguns dos casos que eu lido, o que se percebe é que várias dessas meninas estão procurando, por exemplo, um ombro de pai. Estão procurando uma revelação de um amor que talvez nunca tiveram. E o que Jesus vê nessa mulher samaritana não é uma safadeza, porque Jesus vira para ele e fala: você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Você é uma sem vergonha, hein, mulher? Que vida desleixada que você leva, hein? Você não vai acertar o rumo da sua vida, não. 5 maridos. Você casou mais do que o Fábio Júnior? Que negócio é esse? Mas Jesus vira para essa mulher: mulher, você está com sede. Seu negócio não é homem. O que vai resolver sua vida não é casamento. Vai resolver a sua vida não é um príncipe encantado. Mas você está com sede. E aí é óbvio, antes da gente chutar o pau da barraca, analise se muitas das vezes o problema, eu estou dizendo,
que é preciso discernirmos, porque nem sempre, pastor, existe safadeza, ok? É óbvio que existe, é óbvio que existem pessoas deliberadamente, com vontade própria, que dizem eu quero, assume o risco, faz porque quer, faz porque gosta, ok? Mas tem muitos casos, que não é caso de ordem moral, mas caso de existencial, e que ninguém que olha por fora sabe o que passa dentro do coração de uma pessoa assim. Por isso, Jesus olha para essa mulher, percebe nela uma carência, uma necessidade que não tinha sido suprida e nem encontrada. E Jesus então fala para ela: olha, você precisa de uma graça que vai ocupar a sua vida. Então é essa graça revelada nesse encontro com a mulher samaritana que nos prepara para a volta de Jesus. Porque eu não sei como está a sua vida, mas pode ser que o que você tem feito até hoje nada mais seja do que a busca de um encontro com algo que possa suprir a sua alma. Quinto, a graça que nos prepara para a volta de Jesus é a graça que produz aceitação inconformada da fraqueza humana. Eu disse aceitação inconformada. E aí parece um paradoxo, mas a graça de Deus, ela gera uma aceitação, mas não é uma aceitação conformada. Beleza, Jesus me ama, Deus me ama e o resto paz e amor. Não. Eu tenho síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não. Essa graça é uma graça que vem para nos transformar. Por exemplo, a mulher adúltera, que foi flagrada em adultério, se ela foi flagrada em adultério, é porque ela era casada. Então, o que Jesus faz com essa mulher? Primeiro, Jesus abraça essa mulher, acolhe essa mulher. Mas ele não acolhe para que ela continuasse do mesmo jeito, mas sim para mudar. E esse é o desejo de Jesus, é te acolher, é te abraçar, mas é te abraçar para te dar uma nova direção de vida. Outra coisa que Jesus faz acerca dessa graça na vida desta mulher é que Jesus nivela todo mundo. E aí o que nós temos é apenas problemas diferentes, mas para Deus todo mundo está no mesmo patamar, meu irmão. Eu sou igual a Solange, que é igual ao Christian, que é igual a Fabiana, que é igual ao Agil. Todos nós estamos no mesmo nível, porque Jesus vem. É interessante que ele diz o seguinte: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí quando Jesus fala isso, Jesus ele está nos nivelando. Há uma necessidade de graça, ou seja, todos nós precisamos dessa graça. E em terceiro lugar, Jesus trata essa mulher com uma visão identificadora de arrependimento. Ele não fica questionando essa mulher: você não vai fazer mais, né? Você me promete? Porque a confissão já estava estampada no rosto dessa mulher. Quando Jesus olha para essa mulher, Jesus percebe uma sinceridade tão grande no coração dessa mulher, que não precisava ficar fazendo interrogatórios, como foi? Onde você estava? O que você fez? Por que você fez isso? Jesus encontra com essa mulher, a mulher está chorando, e aí ele apenas diz: vai em paz e não peques mais. É a graça que possibilita um novo começo.
A graça de Deus que nos prepara para a volta de Jesus é essa graça que nos possibilita um novo começo. Jesus virá, e Ele virá para aqueles que desejam um novo começo. Amém? Amém. Sexto, a graça de Deus que nos prepara para a volta de Jesus é aquela que nos despossui daquilo que causa um inferno na nossa vida. O exemplo dessa graça é o endemoniado de Gadareno. Jesus atravessa a Galileia para encontrar um homem que ninguém podia prender, porque ele era um homem que se feria com pedras. E Jesus vai até esse homem e pergunta para esse homem: qual é o seu nome? Ele diz: Legião, porque somos muitos. Então Jesus expulsa a legião que estava sobre aquele homem, que vai ocupar os porcos então se atiram precipitadamente abaixo. A cidade ficou super irritada com Jesus, porque porco é dinheiro. É interessante porque depois que os demônios foram para os porcos e os porcos caíram e morreram, as pessoas foram lá criticar Jesus, enquanto os demônios estavam numa alma humana, em gente, ninguém estava ligando, porque a sociedade se preocupou com o dinheiro. Como os porcos morreram e porco era dinheiro, então a sociedade ficou irritada com Jesus porque perdeu o dinheiro, mas o valor de uma pessoa humana, deixa ele do jeito que ele está. E aí aqui já é um ensinamento, porque Jesus nos mostra que uma vida humana vale mais do que o dinheiro que os porcos podem nos dar. Mas mais do que isso, o pior de tudo é que, porque para parte da sociedade, eles não desejam ver os loucos sendo restaurados. Porque, Fabiana, ter loucos no nosso meio nos ajuda a escondermos as nossas loucuras. Ter loucos no nosso meio nos ajuda a transferir para os loucos o ônus das loucuras e posarmos de perfeitinhos. Então, muitos de nós temos interesse em manter loucos para esconder as nossas loucuras. Agora, é interessante, porque Jesus liberta esse homem. E sabe o que ele faz? Porque era costume das pessoas a terem um encontro com Jesus seguindo. O texto bíblico diz que Jesus vira para o homem e fala: volta para a sua casa. Volta para a sua casa, porque Jesus queria estabelecer na vida daquele homem uma conexão familiar que tinha se perdido, que tinha se quebrado. Nas circunstâncias atuais, você precisa agora da sua família, mais do que de mim, mais do que me seguir. Você precisa voltar para a sua casa e ficar com a sua família, porque a sua esquizofrenia tinha sido um objeto de obsessão, de possessão maligna, e ela só podia ser restaurada se os seus vínculos familiares fossem curados. Então volta para a sua casa e fala o que Deus fez por você, fala o que eu fiz por você. Então essa é a graça de Deus que nos prepara para a volta de Jesus. É uma graça que vai nos fazer voltar para as nossas casas e restaurar aquilo que se quebrou. Por último, nós estamos concluindo a nossa mensagem
graça que nos prepara para a volta de Jesus é a graça que aparece como amor. E o amor divino, ele é sintetizado principalmente na parábola do filho pródigo, porque é um amor que deixa ir, é um amor que espera voltar, é um amor que vai ao encontro, que põe o passado no passado, assume o presente como tempo novo e abre o futuro como possibilidade de construção de novos vínculos. O filho pródigo, um rapaz que sente dores, crises existenciais profundas e anteriores antes do tempo, por isso que ele é pródigo, porque quando ele vira para o pai e fala o seguinte: pai, me dá a herança. Herança é um instituto civil, jurídico, que você recebe quando seu pai morre. Você não recebe herança em vida, você recebe doação. Quando o filho vira para o pai e diz assim: me dá a minha herança, é como se o filho tivesse falado para o pai: pai, para mim você já morreu, me dá logo que vai tocar para mim, porque para mim você e um caixão é a mesma coisa, não estou nem aí para o senhor, vou viver minha vida. E o pai na parábola, que presumivelmente é Deus, nos trata de uma forma com um amor impressionante, porque o filho manifesta o desejo de sair, o pai conversa com o filho, mas o filho insiste na ideia: eu quero ir embora. Fazer o que com meu filho? Quero ir embora. É isso mesmo que você quer? Então vai. O pai não proíbe o filho, mas um dia o filho volta e o pai sai correndo ao seu encontro, e o filho chega confessando o seu pecado, o pai o abraça. E é interessante porque o filho chega confessando, e aí o pai já chega, abraça ele, e o pai não fica falando: e aí, vamos, fala mais, vai, confessa. Agora nós vamos ter uma confissão aqui de 5 horas, você vai me falar todas as desgraças que você mexeu. Não, o pai só pega o filho, abraça. Glória a Deus. Porque já estava chorando, já estava arrependido. Tem que ficar explicando beabá para alguém que já está morrendo de dor, sabendo o que eu fiz com a minha vida. O pai deixa apenas o filho chorar. Ele conhecia o seu filho, ele manda trazer as sandálias, anel, roupas novas, uma banda para celebrar a volta do filho. Às vezes a gente não consegue lidar com filhos pródigos. A gente vira a mesa, amaldiçoa, ou nos vestimos de um moralismo sem qualquer abertura para o diálogo. E sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? O filho, ele pode perder tudo na vida. Ele pode perder até a fé em Deus. Ele pode perder até a fé na igreja. Filho só não pode perder a fé de que você ainda é o pai. Porque se ele tiver fé que você ainda é o pai dele, de um jeito ou de outro,
uma hora, essa fé pode ser restaurada. E essa é a graça desse amor, que deixa você pensar. Deus não fica 24 horas na sua cola, que deixa você, mas é um amor que abre a janela e fica esperando. Uma hora ele vai voltar. Quando ele voltar, você vai ao encontro com ele. E aí você vai deixar o passado no passado, assumir o presente como um tempo novo e abrir o futuro como uma possibilidade de construção de novos mundos. Jesus virá. E o que Jesus deseja fazer conosco é nos preparar para essa volta dele em graça. Vivemos pela graça. Ele vai vir para buscar um cara como eu. Aleluia, Deus. Um cara como eu. Se tem chance para mim, meu irmão, tem chance para qualquer um. Se a graça dele me alcançou, ela pode alcançar a qualquer um. E é essa graça que vai nos preparar para a volta dele. Porque pela graça sois salvos. Vamos nos colocar em pé. Queimei
Vamos orar nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o nome do Senhor. Nós cremos que Tu voltarás. O Senhor voltará para buscar a Solange, voltará para buscar a Sônia, voltará para buscar a Maria. E vai chegar o dia que todos nós vamos estar sorrindo no céu, brincando uns com os outros. Não haverá dor, não haverá choro. Nós estamos aqui esperando a Sua volta e por isso pedimos ao Senhor nos dê essa graça, a graça que nos transforma, que nos constrange e que nos faz ser conforme a Tua vontade, a graça que nos revela que Tu nos amas e nos amas apesar de tudo, e nos ama porque nos amou primeiro, e não pelas nossas obras ou por nossos méritos. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Paizinho, pelo Teu amor. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Cantemos, aleluia, o Seu amor. Aplauda o Senhor Jesus. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada.